Olá, pessoal de casa! Vocês que nos acompanham através do canal do YouTube Pod Pesqueira, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Escolha a Vida. Hoje conversaremos sobre o papel da família no desenvolvimento da criança neurodivergente, trazendo os convidados Anderson Valério, psicólogo da Associação Pod, Anne Caroline Pereira, mãe de beneficiário da Associação Pod. Sejam bem-vindos. Bom dia, obrigada pelo espaço. Obrigado pelo convite. E hoje vamos iniciar com a seguinte pergunta, que às vezes traz muita dúvida para o pessoal que está em casa. O que é neurodivergência? Bom, a neurodivergência ela é uma condição atípica do comportamento comum, como se fosse o comportamento típico de uma pessoa que não apresenta comportamentos adversos, como uma criança que é autista, uma criança que tem TDAH, uma criança que tem dislexia. Então, o neurodivergente, ele foge do padrão comportamental cultural da sociedade. E dessa forma é mais fácil perceber nesses quesitos quando se mostra que é uma criança autista, uma criança que foge desse padrão conceitual de comportamento. Entendi. Carol, como foi o processo para ter o diagnóstico do seu filho? Desde os 10 meses de Heitor, que a gente começou a notar algumas diferenças no desenvolvimento dele. Né? A gente acompanha como pediatra e a gente tem marcos, né, do desenvolvimento da criança. E aos 10 meses, Heitor começou a falar mamãe e papai. E a gente também percebia que ele tinha uma certa dificuldade em contato, principalmente com pessoas que não eram do ciclo dele. Daí começou a levantar a hipótese da gente de ser autismo. A gente tem na família pessoas que estudaram sobre o autismo, né, que tinha esse entendimento. Daí a gente começou a buscar, né, fomos fazendo a procura, né, por um profissional que pudesse nos ajudar. Então a família começou a observar a partir dos 10 meses. Exatamente, nós mesmos. E o que nos deixou mais alerta foi que, após esse desenvolvimento dele, com 10 meses ele falava mamãe e papai, e depois parou. Então, assim, a gente achou muito estranho. É o famoso, aquela perda neural que a criança tem, quando ela desenvolve e depois ela regride, exatamente, Anderson. Isso foi que nos deixou ainda mais alerta. Aí começamos a busca incessante, que foi realmente uma luta. E a gente sabe que hoje, para a gente conseguir um diagnóstico, não é fácil, nem privado e nem público. Né? A gente sabe que os recursos das famílias não são tão bons. A gente sabe o quanto é caro um profissional da neurologia, né? E o público é uma fila gigantesca. Uma fila imensa, né? Entendi. E quando você descobriu o diagnóstico, teve alguma dificuldade para aceitar? Não. Eu acho até estranho, porque muitas das vezes eu vejo pais e mães falando do luto, não que a gente não tenha tido luto. Isso existe, né? É impossível. A gente planeja um filho e a gente não planeja um filho atípico, neurodivergente. A gente planeja um filho típico, um filho que ele não tenha tanta dificuldade, né, para se desenvolver. Mas a gente não. Graças a Deus, a minha família, o meu esposo, o pai do Heitor, todo mundo que está envolvido com o núcleo, né, familiar, a gente não teve essa dificuldade. Eu falo por mim, que eu não tive, muito pelo contrário. Eu disse, não, vamos em busca. Se a gente sabe que existe o tratamento, então vamos à busca. A gente conseguiu esse diagnóstico de Heitor em 2019. A gente não foi TEA logo, foi o TDG, que é o Transtorno do Desenvolvimento Global. Então, assim, até a gente conseguir fechar o diagnóstico de Heitor tinha mais ou menos 1 ano e pouco, certo? A gente percorreu por muitos profissionais até conseguir fechar o diagnóstico dele de transtorno do espectro autista. Entendi. Anderson, qual o papel dos pais no apoio à criança neurodivergente?
É um papel muito importante, fundamental, como ela está dizendo. E nem sempre tem esse acolhimento, esse entendimento, essa sabedoria de lidar com a situação, como ela está tendo, como ela está contando aqui a história da família dela. Porque geralmente esse primeiro impacto ele é muito grande. Muito. Ele às vezes devasta a pessoa, porque quer ter uma pessoa que projeta muito carinho, muito amor para aquela criança, e às vezes uma condição comportamental muda um pouco esse projeto, e aí ela tem que começar a sofrer. Por que isso acontece comigo? Por que acontece com a minha família? E aí correr atrás, sabendo se existe alguma aflição maior com a questão até física da criança, psicológica, mental. Então, tudo isso realmente é frustrante para os pais lidarem com essa situação. E aí, quando a gente busca ter esse entendimento, o papel do pai é fundamental para que ele perceba que, em vez de ele olhar as dificuldades, ele começa a olhar os ganhos. Ele começa a olhar aquela situação de você querer entender como é que funciona o comportamento dele e como é que a gente faz para avançar. Como é que ele está conquistando tudo isso? Então, o olhar sempre vai ser para as conquistas e não para poder comparar a criança, para poder buscar fazer com que ela se torne uma criança que, não, ela não faz isso, ela tem essa limitação. Não, vamos tentar olhar para frente, com um olhar mais aguçado, para sendo construtivo mesmo. E esse o papel se torna fundamental desse pai para poder esse desenvolvimento ocorrer de forma holística. Sem aquela superproteção, não é? Exato. Entendi. Anne, você buscou alguma rede de apoio? Buscar, eu acredito que não foi bem a palavra, porque assim, na família, né, quando a gente descobriu que a gente tinha um filho autista, então assim, a gente já foi sendo inserido, né, a família já dizia, minha filha, então vamos em busca, certo? Os amigos também nos abraçaram na causa, disseram, isso não vai ser nenhum problema, ele vai ser inserido sim na nossa convivência, isso não vai jamais trazer um empecilho de que a Anne não pode trazer o filho. Então, assim, graças a Deus comigo foi uma coisa muito orgânica, sabe, Thaís? Eu sou muito abençoada. Eu não pergunto, como o Anderson disse, por que se questionar do diagnóstico e não, por que comigo? Eu acho que tem alguma coisa para me ensinar nisso. E não só a mim, mas a todas as pessoas que estão ao meu redor. Porque eu acredito nisso, que uma pessoa que tem uma família atípica na família não é à toa. Ela veio para nos transformar, nos fazer ser melhor. Então é isso. A busca é justamente essa, para a habilitação de Heitor, reabilitação de Heitor, desenvolvimento de Heitor. Eu busco justamente isso. E, consequentemente, a gente ter essa certeza de que estou fazendo o papel certo, se me foi dada a missão, então vamos em busca. Muito isso. bom esse apoio que sua família te deu, te acolheu, né? Exatamente. Você foi acolhida, não só você, como Heitor, né? Isso. Interessante. Anderson, qual o papel do psicólogo no cuidado com a saúde mental dos pais das crianças neurodivergentes? Preparar os pais é extremamente importante, né? É fundamental que exista harmonia familiar, estrutura, para poder aqueles pais que eles tenham um entendimento maior, que eles buscam conhecimento, têm sabedoria do que é que a criança passa, o que é que ela necessita, como estimular. Então, se ela sabe que tudo isso é importante, porque geralmente eu converso com o pai, eu sempre digo com a mãe, digo, olha, o atendimento aqui a gente faz em torno de 30 minutos, é uma vez por semana, poderia ser mais, deveria ser mais, mas é o que a gente tem capacidade para fazer, porque é muita gente, é muita criança. Então, preciso do auxílio de vocês, eu preciso que vocês me ajudem com isso. Então, façam esse estímulo, direcione a criança para um comportamento mais interessante, linear. Busque entender que, como você falou, não vamos mimar demais, não vamos superproteger. Então, ter esse cuidado da superproteção, para que corta o cordão umbilical para a criança consiga desenvolver, porque é fundamental no papel da psicologia junto com os pais, é mostrar que a criança consegue se desenvolver, ela consegue ter plena capacidade de estar alcançando voos maiores, mas para que isso aconteça, a família está agregando junto valor de conhecimento, estimulando a criança, enquanto a gente também está fazendo a nossa parte.
buscando sociabilidade com a escola, com o colégio, com todos os ambientes propícios para esse tipo de situação acontecer. Muito importante, né? E sempre aquele feedback no final das sessões, não é isso também? O apoio dos pais é muito importante, porque, como ele falou, são 30 minutos de sessões da sessão, mas que precisa dar continuidade em casa. Claro. Né? Porque a família é quem está ali mais tempo com a criança, né? E se percebe, não é? Porque aquelas crianças que elas têm essa rede de apoio, esse apoio familiar de uma forma diferente, mais aguçada, que os pais estimulam de verdade, você percebe um resultado maior, mais rápido. Cada um tem o seu momento de desenvolvimento, mas quando existe um certo desenvolvimento na forma de você levar aquela criança, a condução dela com estímulos diferentes, ela tem uma grande chance de desenvolver mais. Então, quando a gente percebe que o pai, a mãe é interessada, ela busca de verdade aquele conhecimento, faz a diferença. O ambiente faz a diferença. Então, é extremamente necessário. E a gente vai plantando na mente dos pais, vai conversando com os genitores dessa importância. E trazendo para aqui, para o POD também nessa situação. Porque a gente vai trabalhar em cima desses dois aspectos, que é comportamental e trazer a criança para uma certa autonomia. Então, se eu trago autonomia para ela e ajuste o comportamento, se os pais embasam por trás de tudo isso, ela vai começar a desenvolver plenamente. Entendi. E aí, Carol, trazendo essa fala de Anderson da importância da família no processo terapêutico, como é o envolvimento da sua família na educação e terapia de Heitor? Bem, a gente sabe que nem tudo é perfeito, né? Uhum. Seria ótimo se os nossos pais compreendessem o quão importante é eles seguirem as rotinas que a gente delimita, né? Estabelece para a criança. Mas, assim, eu tenho sentido, sim, um certo comprometimento, um certo interesse na família em saber o que é o melhor para Heitor, certo? Se tal atividade ele pode, se Heitor pode comer tal coisa. Eu acho interessante, eles se esforçam, sabe? A gente sabe que a mãe, em muitos momentos, ela se sobrecarrega, mas eu tenho esse apoio. Eu vejo que eles, tanto os pais paternos, né, os avós paternos, como os avós maternos, os tios, eles buscam sim, eles se interessam, eles procuram saber como é que está Heitor nas terapias, como é que estão as terapias de Heitor, sempre procuram sim estar inserido, sabe, na questão da escola. Então, assim, isso é muito importante, sabe, a gente ter todo mundo junto, não só o pai e a mãe. É muito, muito importante. Com certeza. E aí, como é que a família celebra as evoluções de Heitor? Nossa, eu acho que a pessoa fica até emocionada, né? Porque, assim, quando Heitor entrou aqui, ele não tinha contato visual, Heitor era não verbal, ele só apontava. E depois que ele começou a fazer as terapias, o quanto é importante falar que 30 minutos é válido, certo, gente? A gente sabe que é pouco, mas é muito importante. Foi assim que Heitor começou a olhar, foi assim que Heitor começou a, como é que eu posso dizer, se desenvolver. Então, assim, foi muito importante essa interação aqui no POD. Entendi. E, Anderson, a família é um pilar fundamental nesse desenvolvimento para a criança neurodivergente? Sim, claro. Sem a família, sem o carinho, sem o amor, sem essa dedicação, uma criança ela não vai desenvolver. Mesmo não sendo uma criança neurodivergente, qualquer um de nós precisamos de afeto, precisamos de amor, de carinho, de cuidado. Então, quanto mais eles têm esse tipo de situação, esse amor, esse carinho, essa certeza de que tudo vai dar certo, que a gente está junto, que não vamos abandonar você por isso aqui, e que as coisas vão continuar funcionando, mesmo que sejam difíceis em algum momento, mas que elas vão continuar se superando, buscando cada vez mais evoluir, elas entendem que são amadas e as coisas começam a funcionar melhor. Acho que a máquina ela começa a rodar de uma forma mais perfeita. E qual a importância das terapias na evolução da criança? Como a Ana Carolina falou agora, é fundamental para que ela se desenvolva. Sem isso, sem a terapia,
sem o estímulo cognitivo para aquela criança começar a entender com a neurosinapse direitinho, quando ela começa a ligar os pontos, sem os investimentos na ludoterapia, em sociabilidade, em questões comportamentais e autonomia, sem ela não entender nada disso de como funciona e como deve ser feito, sem uma rotina pré-estabelecida, bem combinada, organizada, a criança vai criar. Se ela não tiver nada disso, ela vai ter um processo de ansiedade maior, ela vai ter uma desorganização muito grande em relação à parte cognitiva. Então, é fundamental que a terapia ela vai estabelecendo os pontos principais, reorganizando como um projeto terapêutico e daí seguindo com aquilo ali para poder a criança começar a ter aquele desenvolvimento pleno. Então, sem a terapia, ficaria muito mais difícil para ela. Entendi. Carol, em qual momento você buscou a Associação POD? Como foi o processo de busca até chegar aqui? O processo de busca foi o seguinte: quando a gente teve em mãos o laudo do transtorno de desenvolvimento global, foi através de uma amiga que tinha um conhecimento aqui do POD, que nos orientou. Ela disse: amiga, procura o POD, que eu acho que eles podem te dar um suporte. E daí foi feito. Eu entrei em contato com a secretaria agendou uma avaliação, e nessa avaliação ficou estabelecido que ele já entraria em um dos setores daqui da Associação POD e faria as terapias. E desde então, estamos aqui só logrando êxito, graças a Deus. Só temos muito, muito, muito que agradecer. Eu digo sempre que eu sou muito grata à associação, certo? Porque a gente sabe o quanto é difícil terapias, né? A gente sabe o quanto é difícil público, quanto é difícil privado. Né? Existem filas e filas de pessoas, de crianças e adolescentes, até adultos mesmos, que estão esperando uma sessão de 30 minutos e não conseguem. Então, assim, é sempre muito bom falar da associação, certo? E o trajeto foi esse. Foi através de uma amiga e que nos acolheu. A associação POD realmente acolheu a família. Não só ele, né? A família. Anderson, fala um pouco como você desenvolve o seu trabalho aqui na Associação POD. Certo. A primeiro modo, quando a gente faz a triagem da criança, a gente entender um pouco com os pais sobre como é o comportamento dela, quais são as dificuldades dela, quais são os anseios da família. E a partir daí, com esse projeto terapêutico que a gente vai formulando, a gente começa a dar as diretrizes. Olha, o lado comportamental, a gente precisa ajustar isso aqui. E aí, a base da psicologia nesse aspecto vai ser trabalhar comportamento, como eu falei, e autonomia. A gente precisa trabalhar em cima desses dois aspectos. Só que aí tudo isso vai englobar o quê? Sociabilidade, vai englobar cognição, vai englobar afetividade, ajuste de afetividade. Se a criança tem um processo de ansiedade muito forte, a gente tenta trabalhar em cima de rotina para diminuir aquela ansiedade. Então, vamos percebendo, mapeando quais são as dificuldades da criança e aí começando a cortar um pouco ali daquilo ali e começando a mensurar melhor qual é o problema dela e para poder conseguir definir de forma holística o que é proposto para ela como fundamental. E aí a gente vai direcionando isso aí. Entendi, Anderson. E você, enquanto psicólogo, quando você recebe a criança, você busca um trabalho junto ou com os outros profissionais da associação? Os psicopedagogos, fonoaudiólogo, como é que você faz esse trabalho para que, de fato, a equipe multidisciplinar esteja engajado no projeto terapêutico da criança? O trabalho multidisciplinar ele é fundamental, né? Porque não damos conta de tudo, de todas as esferas sozinhos. Precisamos admitir isso, que por mais que a gente queira ajudar, não é nossa área, a gente não deve adentrar na área do outro. Então, toda a equipe do POD ela é muito solícita, ela é muito unida nesse aspecto, enquanto a gente precisa de um auxílio para poder determinar cada situação da criança, ou então ver como é que ela está se comportando ali em determinada área seja fono, seja fisioterapia, seja psicopedagogia, você trabalhando em cima dessas áreas aí, conversando com esses profissionais, você vai ter um entendimento muito mais abrangente em relação a como é que está o comportamento dela. Então, esse trabalho linear, bem embasado juntos, com muita parceria, traz um resultado diferenciado. E é essa a diferença que a gente tem aqui,
que a gente busca fazer tudo muito bem ajustado, para que os resultados eles aconteçam da melhor forma possível. É por isso que se tem o projeto, a reavaliação do projeto terapêutico, não é isso? E qual a importância, Anderson, da reavaliação deste projeto? É trazer como feedback, né, para os pais mesmo, porque eles ficam ansiosos para saber como é que anda a situação do filho, como é que anda a situação da filha. Então, nesse sentido, o projeto terapêutico, a reavaliação dele é mostrar quais são os ganhos, o que é que ele conseguiu ali durante todo aquele período de 6 meses ter como condição de melhora, de evolução. Ele conseguiu isso aqui, olha, como ela disse, ele conseguiu ter um olhar melhor. Às vezes a criança, por exemplo, a autista mesmo que anda um pouco na ponta dos pés, conseguiu já não estar mais com essa estereotipia, a ansiedade baixou, então um pouco de agressividade ou de autoagressão, a criança tinha esse aspecto, já não tem mais. Então a gente consegue dar esse feedback fino para que os pais percebam que, olha, tá dando certo, vamos continuar. O trabalho precisa dar seguimento a ele, entende? Muito importante. Carol, fala pra gente um pouquinho como foi para você receber a reavaliação do projeto terapêutico de Heitor? Na verdade, todas, né? Todas as reavaliações dele até agora, atualmente, a gente sempre tem visto pontos muito, muito positivos, né? É sempre dizer, Anne, ele está evoluindo, faça assim, assim em casa, faz essa atividade. E na última agora, a gente ficou ainda mais maravilhado, né? Porque ela disse, ele tem potencial, ele não vai sair daqui agora, a gente vai estimular ele muito mais. Vamos ver o que Heitor acha de lápis tal, vamos ver se ele se adapta. Então, assim, o feedback, né, como o próprio Anderson falou, ele é muito importante, porque a gente sabe aonde a gente está errando, certo? O psicólogo sabe o que a gente tá fazendo. Então, assim, é muito importante. A reavaliação, ela é um ponto-chave da questão da terapia, certo? Que nos dá o retorno do que está sendo feito durante todo esse período, né, de sessões. E vale lembrar que aqui na Associação Pode, né, Anderson? Quando recebe a criança, é feito o projeto terapêutico, como você falou, e essa criança ela vai passar um processo de 6 meses, não é isso? Para poder ter essa reavaliação. E aí é feito esse feedback, né? E dependendo da evolução ou não da criança, ela vai passar mais 6 meses, né? Isso. Essa questão, assim. E é importante também lembrar o pessoal de casa como é o processo de ingressar aqui na Associação Pode, né? Que vem a secretaria, como a própria Carol veio, buscar informações, e essa criança ela será inserida em uma lista de espera, né? Como todo o processo é demorado, então aqui também não é diferente, tem uma lista de espera para os setores. E é marcada uma triagem inicial com a equipe multidisciplinar da associação. E nessa triagem inicial, terá indicado em qual setor a criança será colocada, né? Vai participar das terapias. E lembrando também que, para entrar no setor de psicologia, essa criança já precisa estar inserida aqui na associação, não é isso, Anderson? A criança precisa estar junto na associação, pode com algum psicopedagogo, com algum pedagogo, e vai ser inserido na lista de espera, porque a gente tem uma lista de espera realmente, como você falou, e daí a gente vai pegando dessas crianças da lista de espera a partir do momento que vai dando alta a outras crianças, e aí vai inserindo. Conversa com os pais, diz que ela vai ser inserida, e ela começa a terapia dela no setor de psicologia. É muito importante a gente falar e reforçar a lista de espera, Thaís, porque muitas das pessoas acham que existe preterição. E não existe, gente. Assim como Heitor entrou aqui, Heitor esperou uma lista de espera. Heitor foi para o primeiro setor, para Heitor poder ser inserido nos outros atendimentos. Então, assim, toda pessoa vai seguir a mesma lista. Não tem preterição nenhuma, porque fulano trabalha aqui e o conhecido vai... Não, isso não existe. A fila de espera é para todos. Infelizmente, exatamente. A gente sabe que isso não deveria existir, né? Mas infelizmente existe. Entendi. É muito importante, né? Você quer deixar uma mensagem para as famílias? Quero sim. Eu quero falar o quão importante que o núcleo familiar
ele é a terapia mais importante que a pessoa neurodivergente tem. Se não existir essa união, as terapias fora da família vai falhar. Então, assim, enquanto família, seja a primeira terapia, seja a base, que com as terapias fora, o neuropsicólogo, psicopedagogo, TO e todos esses multiprofissionais que a gente sabe que existe para nos ajudar, ela vai ser positiva. Então, assim, seja a primeira terapia do seu filho. Acredite nele. Acredite que ele tem potencial, que eu tenho certeza que vai dar certo. Que bom, que mensagem linda. E você, Anderson, deixa um recado para as famílias também. Eu queria dizer para elas que exatamente isso. Não desistam, busquem realmente lutar junto com seus filhos. Percebam que é uma bênção. Não deve ser considerado um fardo ou então um questionamento. E pode ter certeza que se vocês buscarem se unir, coisas boas vão vir. E sempre vem. Que bom, né? Gostaria de agradecer a todos que nos assistiram através da plataforma de comunicação, que é o nosso canal no YouTube, Pod Pesqueira, o podcast Escolha a Vida. Agradecer a Anderson, psicólogo, a Anne Caroline. Foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu é que agradeço. O espaço é sempre muito bom. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Nos sigam nas redes sociais, @podpesqueira.